Olá pessoal, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Em primeiro lugar, eu queria agradecer às pessoas que têm propagado a ideia do canal. Nós chegamos a 500 inscritos e eu não sei como. Por quê? Eu não sabia, foi o YouTube que me notificou. E então eu quero agradecer às pessoas que estão caminhando conosco aqui. É um lugar para conversarmos sobre a literatura e a vida, porque a vida faz muito mais sentido com a literatura, mas a literatura também nos mostra outros aspectos da vida. Por fim, a temática de hoje é esta aqui. Não vou falar da Pirâmide Vermelha contando toda a história. A Pirâmide Vermelha é um dos 6 livros que me propus a ler ou reler em 2025. Já ia falar 2024, mas eu ainda estou de férias. Por isso que a professora ainda não entrou no ano totalmente. A Pirâmide Vermelha é um livro que eu comprei e li em 2010, entre o final de 2010 e o início de 2011, pelo tempo que eu registrei aqui. Ela faz parte, é o primeiro volume de As Crônicas do Skane, de um tempo em que o Rick Riordan escrevia livros bem bacaninhos. Livros que tinham uma mistura de mitologia com aventura, tinha uma pegada ali meio Harry Potter em alguns aspectos. Livros que eram interessantes e não eram tão esquisitos. Os primeiros livros do Percy Jackson também são assim, eu já falei isso, inclusive eu conservo as 2 primeiras séries na minha biblioteca, assim como eu conservo as Crônicas do Skane. E aí é um livro que já estava me chamando de volta. Eu digo que os livros eles me chamam na estante, digo, olha, tá na hora da gente se reencontrar, ou tá na hora da gente ficar junto em algum momento. E eu coloquei aqui. Esse é um livro que no início eu tive a sensação de, meu Deus, para que eu quero reler esse livro? Por que é que eu coloquei este livro na pilha? Por que é que eu quis? Porque eu tinha um desejo, e aí quando a gente fala em sexto sentido, na verdade a gente está falando de um acúmulo de informações, de noções, de sensações e de reflexões, que muitas vezes nós não percebemos. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes nós não percebemos, mas estamos absorvendo, refletindo e reconstituindo nossas noções de mundo e elas nos levam a decisões, nos levam a um fortalecimento maior, nos levam a perseverar em determinadas coisas, nos levam a uma maturidade, digamos assim. Então, As Crônicas do Skane é um livro que, no início, eu achei que eu ia arrastar por ele, porque parecia que eu tinha ultrapassado essa fase. Ultrapassado essa fase de livros de fantasia, livros para adolescentes, para pré-adolescentes. Ainda mais que eu já estava muito envolvida com o lançamento do Manuscrito Grego, que é o meu 5º livro, que está em fase de produção final. Deve ir para a gráfica logo logo. E eu comecei a reler esse livro no compromisso de que eu sabia o que estava aqui. Mentira, eu não me lembrava. Esse livro, no início, fez com que eu me arrastasse e não ativasse a minha memória. Eu julguei que sabia tudo a respeito dele. Julguei que tinha uma noção clara. Julguei que a sensação, e essa sensação que me ficou da trilogia, anos atrás, a sensação de que havia um excesso de personagens e que eu me perdia no meio deles. Mas o livro foi avançando, o Carter e a Sadie, que são irmãos, que aparentemente são descendentes do sangue dos faraós, que tem uma missão de salvar o mundo, nesses livros eles sempre têm, né? E eles foram crescendo, e a mitologia grega e a mitologia egípcia são aspectos que me interessam muito. A egiptologia me interessa muito, tanto que eu tenho livros de ficção que se passam no Egito e esse próximo se passa na Grécia. Mas é um livro que eu julguei saber sobre ele. E conforme o livro foi avançando, algumas conexões foram sendo construídas e a minha relação com o livro foi sendo renovada.
esse é um exemplo de que mesmo quando nós já lemos um livro, nem sempre nós podemos dizer que nós o conhecemos, principalmente quando só lemos uma vez. De modo geral, nós acreditamos que sabemos sobre determinados livros e sobre determinados lugares, situações, pessoas, profissões, porque nos dias de hoje nós vivemos um mundo altamente conectado o tempo inteiro, chega a ser exaustivo. Mas isso, como eu já disse diversas vezes, é informação, não é conhecimento. Conhecimento é algo que precisa do processo, precisa do caminhar junto, precisa do estar junto, precisa perseverar. Quando você lê um livro, você caminha com esse livro. E muitas vezes o processo é mais importante do que a chegada, e aí eu vou fazer uma analogia cristã, porque eu acredito que a pessoa que Deus, no caso dos cristãos, que Deus quer que nós nos tornemos para alcançarmos aquele objetivo que queremos, essa pessoa só vai se transformar, só vai se tornar realmente o que ela precisa ser no processo. Então, às vezes, a gente deseja determinada coisa lá no finalzinho e a gente quer chegar logo. Mas é esse caminhar que nos transforma na pessoa que nós precisamos ser para atingirmos aquele objetivo. E mais do que isso, para virarmos algumas chaves, algumas curvas, alguns caminhos e conquistarmos realmente aquilo que desejamos. As Crônicas do Skene é um livro para pré-adolescentes, para adolescentes sim, uma linguagem rápida. Mas é um livro em que o Rick Riordan está na sua melhor forma. Ele faz conexões, ele tem um humor, ele tem uma mistura de cultura pop com cultura egípcia. E para quem conhece um pouco do Egito Antigo, a gente começa a lembrar de determinadas coisas e associar. Isso, para o Skene, está funcionando muito bem para mim. Mas também acontece às vezes o contrário para alguns livros. Querem ver um exemplo? Era uma vez um menino de excelente coração que amava uma rosa e que um dia descobriu que não poderia viver sem o seu melhor amigo. Então ele tirou a própria vida. Alguém pode me dizer que livro é esse? Ele é famosíssimo. Ele está fora do seu contexto a maior parte das vezes. Ele está fora da sua situação a maior parte das vezes. Muitas vezes existem livros, existem filmes, existem culturas, existem séries que nós tiramos totalmente do contexto, acreditando que conhecemos. Assim como eu acreditava que eu conhecia o que estava aqui dentro, mas não me recordava, ou talvez não estivesse tão madura naquela época para compreender determinadas coisas, já que isso aqui tem mais de 10 anos, muitas vezes nós acreditamos que já sabemos. O livro que eu narrei a história é O Pequeno Príncipe. Um livro que as pessoas adoram, que as pessoas citam, que as pessoas acham lindo, que pouquíssimas pessoas leem. Há um tempo atrás eu emprestei para uma amiga, ela me devolveu. Olha que livro triste. Mas nós pegamos apenas aquelas frases, a frase da rosa, a frase do amigo, a frase de não sei o que. Mas a verdade é que o Pequeno Príncipe teve um destino extremamente parecido com o de Cleópatra. Se vocês não sabem como Cleópatra, talvez é só dar um Google aí ou pesquisar nos livros. O que aconteceu com Cleópatra foi o que aconteceu com o Pequeno Príncipe. E nós enaltecemos livros assim. Aquele filme também, que tem até o livro, Como Eu Era Antes de Você, que todo mundo acha lindo, aplaude, acha maravilhoso, fofo. E a situação é meio similar. Há algum tempo atrás eu encontrei um livro na biblioteca da minha escola, um livro que Ruth Rocha adaptou a ópera Carmen para crianças. Alguém, por acaso, pode se imaginar oferecendo a uma criança de 8 anos a temática, a história de Carmen? Não existe adaptação para crianças, para aquele tipo de coisa. Da mesma forma, eu utilizo um livro na escola chamado Dois Chapeuzinhos Vermelhos, em que
O Saci e a Chapeuzinho Vermelho se conhecem pela internet, marcam encontro. Muita gente diz que é um livro de intertextualidade, conectando personagens, que não sei o quê. Eu utilizo para mostrar às crianças que não é adequado você marcar encontros com pessoas que você não conhece. Da mesma forma, poderia citar O Mundo de Sofia. As pessoas amam aquele livro porque ele é filosofia, porque ele facilita para você compreender. Na verdade, o livro é bem chato, pelo que eu me lembro. Para você compreender, mas Sofia também começa a receber mensagens de um estranho. Começa a se relacionar com uma pessoa que ela não conhece, com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Então, muitas vezes nós aplaudimos, nós curtimos, nós achamos o máximo livros, filmes, poemas, histórias, programas de televisão. Do mesmo modo como há algum tempo atrás eu li uma notícia, tinha manchete, e eu achei estranha aquela notícia, cliquei. A manchete não tinha nada a ver com a notícia em si. E o que acontece é que muitas vezes, porque o livro é famoso, o filme é famoso, a história é famosa, o personagem ele é pop, nós tiramos do contexto e ficamos só com aquela parte fofinha. E muitas vezes propagamos aquilo que não conhecemos. Às vezes nós nos surpreendemos com coisas que acreditávamos que não eram mais para nós. E aí, perseverar é bacana. Mas em outras situações, nós precisamos perceber se não estamos comprando gato por lebre e se não estamos, talvez, aplaudindo aquilo que nem nos demos ao trabalho de parar, de conhecer, de perceber se é isso mesmo que nós queremos e se é com isso que nós concordamos. Porque dá trabalho. A gente vai ter que abrir mão de uma série de coisas, vai ter que passar por aquele FOMO, né? Aquela tendência a não querer perder nada, não estar de fora de nada, não estar fora de nenhuma novidade que sai na internet. Mas é assim que se faz a vida do leitor. O leitor é alguém que vê além, que enxerga além. Mas para isso, ele precisa ver com a lupa, ele precisa ver com detalhe, ele precisa ler do contexto e também perceber quando está fora do contexto, para perceber que algumas coisas podem surpreendê-lo favoravelmente, sem enrijecer e sem esperar que seja nada extraordinário, mas que seja algo bacana. Em outros momentos, ele vai perceber que está comprando gato por lebre, porque está assumindo algo que se tornou apenas midiático e que talvez não caiba no seu estilo de vida.